Moin, sejam muito bem-vindos aos problemas mais bonitos de todos os tempos. Hoje temos um problema de Azul do ano 946 e AM mais ou menos 946. Vale dizer que ele faleceu nesse ano, e sim, logicamente ele criou esse problema de alguma forma antes de morrer. Ou seja, a criação do problema pode ter sido simplesmente alguns anos antes disso. Mas agora você talvez esteja se perguntando: "Ué, por que tem 3 damas aqui?" Naquela época, a peça da dama ainda não existia desse jeito. A dama, ou aquilo que agora representamos aqui como dama, como símbolo, na verdade é o fers, o guarda-costas do rei, por assim dizer, que ocupava a posição da dama, mas não tinha nem de longe a força de uma dama. Ele só podia se mover uma casa na diagonal, em qualquer direção, desde que não houvesse nenhuma peça ali, e a HM capturava exatamente da mesma forma. Aqui temos também o que conhecemos como bispo. Esse era a HM, o alfio, e ele, como já mencionei no último vídeo, pode se mover exatamente duas casas na diagonal, e ele pula nesse movimento. Ou seja, a casa que fica entre elas, a HM, ele pula por cima, parecido com um cavalo. E a HM, acho que essas são basicamente as mudanças de regras relevantes que são necessárias aqui. Certo, e o que mais podemos dizer? É a vez das pretas. Os peões brancos avançam nessa direção. E os peões pretos, logicamente, vão na direção oposta. E valem as regras árabes, que acabei de explicar. E a particularidade aqui também é que o problema deve ser resolvido de forma que cada lance seja um cheque. As brancas, sim, podem ser colocadas em mate. É a vez das pretas e sinta-se à vontade para pausar o vídeo e tentar encontrar a solução. Você teve a chance de pausar o vídeo e agora vamos ver. Como podemos dar cheque já no primeiro lance aqui? Sim, digamos simplesmente que aqui temos uma torre, que quase já dá cheque se esse fers aqui não estivesse no caminho. E se movermos o fers para B2, então temos aqui até a duplo cheque que está sendo dado agora. O rei precisa se defender de acordo ou precisa sair do caminho. Rei para B1. E a HM, como continua? Sim, próximo cheque. Torre em A1. O fez cobre a torre e o cavalo cobre o fez. Por isso, o rei não tem muitas opções para escapar aqui. Rei para C2. Como continua agora aqui? Então, poderíamos agora dar um cheque com o cavalo em E3 também. No entanto, nosso fers ficaria, a HM, desprotegido. Por isso, como continuar? A torre vai para C1. Tudo maravilhoso. Ainda está defendido. O rei precisa escapar, vai para D3 e sim, continua um pouco por aqui. A torre fez um belo caminho aqui e agora sobe para C3, dando cheque novamente. E sim, o rei, ele também não tem tantas opções aqui. Vamos levar o rei para E4. Bem no centro do tabuleiro, temos muitas opções para escapar. E torre em E3, cheque. A torre está protegida pelo cavalo. Rei vai para D5. E talvez você já tenha começado a perceber o padrão. Para onde a torre vai agora? Provavelmente para I5. O rei vai para C6 e agora talvez você já tenha reconhecido o padrão. Qual o próximo lance? Claro, torre em C5. O rei está sendo conduzido ao longo do tabuleiro aqui. Rei para D7 e a maravilhosa maneira da torre continua aqui. Torre em C7, o próximo cheque. E sim, o rei, para onde ele pode ir mesmo? Rei para I6. E de repente não é mais possível dar um bom cheque com a torre, né? Porque você poderia pensar, levar a torre para lá. Não, a dama não cobre ali. Isso não faz sentido. Então, por isso, não temos bons cheques de torre aqui. E o que a gente faz quando não tem um bom cheque de torre? Agora entra em ação a outra peça, que tem um jeito um pouco diferente de se mover, que é o alfio. O alfio vai para C8. Pode andar duas casas na diagonal e agora dá cheque no rei em E6. E sim, o rei precisa dar um jeito de sair dessa. O rei também não vai ter muito espaço aqui. A torre controla bastante coisa aqui. O cavalo controla essa casa, a torre controla aquela casa. Essa casa também está controlada. E, essa aqui também.
Por isso, rei para D5, único lance. E agora vem torre em C5 de novo. O alfil cobre a torre e o rei precisa encontrar outra casa e essa casa é rei para E4 e a gente precisa continuar dando cheque. E qual cheque temos aqui? Torre para E5, rei para D3, torre para E3 e seguimos nessa sistemática em que a torre sempre avança 2 casas e vai guiando o rei ao longo do tabuleiro. Mas a pergunta é, o que a gente realmente conseguiu até agora? Para onde o rei ainda pode ir agora? A melhor tentativa aqui é, rei para C2. Se o rei voltar, temos aqui uma ameaça de mate que está sendo revelada agora. Por isso, vou marcar todos esses campos aqui também, maravilhosamente. Exatamente, aí o rei estaria em xeque-mate aqui, por isso o rei vai para C2. Ali ele ainda tem um pouco mais de opções. Torre para C3. Continuamos nesse padrão, em que a torre sempre vai e volta nas casas pretas. E o rei? Vamos dar uma olhada. Quais opções ele tem? A torre dá cheque, o Vés cobre a torre. Essa casa é controlada também pelo Vés. Essa casa é controlada pelo cavalo, e essa é controlada pela torre. O peão controla ainda essa casa. E o rei não tem nada mais a fazer a não ser voltar para B1. E aos poucos você provavelmente já percebeu o padrão. Qual é o próximo lance? Claro, torre para C1. E aí, como continua? Então, o Vés cobre a torre controla mais casas aqui, o cavalo cobre o Vés. A 1 também é controlada pela torre, por isso o rei vai para A2. E agora você provavelmente encontra o lance de mate, que é torre em A1, o cavalo cobre o Vés cobre a torre, e a torre dá o cheque aqui e ainda controla a casa 3. Ou poderíamos dizer que esse Vés controla essa casa, ou o cavalo cobre essa, ou a torre ainda cobre a casa. E a HM, a torre, a HM, o rei está definitivamente em xeque-mate. Essa foi a tarefa de hoje. Eu não vou voltar para a posição inicial porque eu fiz isso aqui de um jeito meio estranho com o editor, porque sim, o motor de xadrez moderno acha o tempo todo que isso é uma dama e fica me mostrando checkmate o tempo todo. Então por isso hoje a tarefa foi desse jeito. Espero que você tenha gostado mesmo assim, ou espero que tenha gostado dessa tarefa antiga. Se sim, deixa um like aí. Isso me deixa muito feliz, como sempre, e aqui você vê a tela final com os meus apoiadores do Patreon. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Se você quiser saber como pode me apoiar no Patreon, dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu deixei um link lá para você e além disso, você encontra mais um vídeo. Clica lá e a gente se vê no próximo vídeo também.